A gente fala agora de economia, mais uma vez com boas notícias, viu, Augusto? Mais números animadores que eu vou trazer aqui. As novas projeções do Fundo Monetário Internacional mostram que o Brasil terá um crescimento econômico maior que Estados Unidos, França e Alemanha neste ano. De acordo com o órgão, o Produto Interno Bruto brasileiro deve fechar 2022 com a expansão de 2,8%, enquanto o desempenho para os norte-americanos é estimado em 1,6%, para os alemães 1,5% e para os franceses 2,5%. Além disso, o desempenho estimado para o Brasil é maior que o da média das economias avançadas. O FMI divulgou os dados nesta terça-feira e pela terceira o órgão internacional revisou e aumentou a estimativa do PIB brasileiro. Paulo Guedes, ministro da Economia, acredita que o Fundo Monetário ainda subestima o potencial da economia brasileira e que está prevendo um crescimento baixo. Augusto. Olha aí o que o Paulo Guedes tem a dizer. Tá? Tem números a apresentar e sucessos a comemorar, né? Mas a imprensa velha não consegue dar isso em manchete. Seria manchete obrigatória em qualquer país do mundo, com uma imprensa decente. Aqui não, boa notícia é tratada a pontapés, aí quando vem do governo Bolsonaro. Como será essa? Tá aí. Isso é uma coisa prática, tá? Você pode medir em números. A inflação brasileira está em queda. A inflação americana está em alta, ponto. Então é fácil fazer esse gráfico, qualquer criança faz. Não fazem porque estão engajados. Os jornalistas da imprensa velha estão engajados numa campanha contra o presidente, contra o governo. Se não for pela eleição, o Lula tem que vencer pela morte do Bolsonaro, como já disse, ou já confessou um colunista da Folha. Mais um número para sua análise, Alexandre. Segundo dados do IBGE, o preço da gasolina caiu mais de 31% em 3 meses. O órgão é responsável por medir os índices oficiais da inflação e avalia que a redução do preço do combustível foi fundamental para a queda do índice pelo terceiro mês consecutivo. O corte no preço da gasolina se deu em razão da lei complementar aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que impôs um teto no ICMS para o produto e pelas reduções sucessivas feitas pela Petrobras. Nesta terça-feira, o IBGE divulgou uma redução no IPCA de 0,29%, após já ter recuado em agosto 0,36% e em julho 0,68%. Alexandre Garcia. Pois é, consequência, primeiro, o preço alto, consequência do preço alto do petróleo internacional e de muito imposto. Aí o governo federal tomou a iniciativa de tirar os seus impostos sobre diesel, gasolina, gás de cozinha, e agora ainda houve esse entendimento para o Congresso impor um teto do ICMS. Né? Agora, eu acho que o FMI está muito longe de compreender o brasileiro. O FMI não sabe o que é o brasileiro. O brasileiro deu volta por cima em plena pandemia. O FMI dizia que nós íamos cair 9%. Nós caímos metade disso, em seguida começamos a subir. E agora a gente está subindo, está produzindo mais, está dando mais emprego, está comprando mais, está vendendo mais, está exportando mais, está importando mais, né, que os Estados Unidos, em termos relativos, e que a zona do euro. Esses 2,8% é sinal que o FMI ainda não aprendeu sobre o Brasil. O Bank of America já sabe, já andou falando em 3,1%. Né? Eu acho que vai ser por aí para mais. Né? Eu concordo com o Paulo Guedes. Esse pessoal lá fora fica fazendo elucubrações sobre o Brasil, mas não sabe o que é o espírito brasileiro. O mesmo brasileiro que lá atrás, nos anos 70, quando eu cobri a economia pelo Jornal do Brasil, né, eu cobri o milagre brasileiro crescendo aí até 14% ao ano. Você, Schelp, rapidinho nessa, 1 minuto e meio. Ok, não, de fato, né, a não ser que o FMI esteja subestimando o crescimento brasileiro, as suas projeções, o que é possível, perfeitamente plausível, como já subestimou em meses anteriores. A realidade é que esse crescimento está abaixo, né, essa projeção está abaixo da média global, abaixo da média da América Latina e abaixo da média dos países em desenvolvimento, os países emergentes. Essa observação é importante porque é absolutamente normal e natural e esperado que um país emergente cresça mais que os países desenvolvidos. Esse é um fenômeno que acontece desde 1980, desde a década de 80, que é os países emergentes justamente diminuindo a distância deles em relação aos países ricos em termos de renda.
graças justamente ao crescimento econômico, né? Esse é um fenômeno já conhecido da economia política internacional. Então, o que a gente tem que comparar, é importante comparar, é com os outros países emergentes e com a média global. E nesse caso, segundo a projeção do FMI, o Brasil ficaria abaixo da média. A gente segue falando sobre economia. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé, sobre as informações que trouxemos há pouco, a queda dos preços da gasolina, a nova previsão do FMI para o crescimento da economia brasileira. Temos 1 minuto e meio, Zé. Você destacou muito bem sobre como essa notícia deveria ser cantada, né? Porque é uma vitória para o país. Não é de uma pessoa ou de uma campanha, mas pelo país. São números positivos de crescimento que surpreendeu alguns, mas o ministro Paulo Guedes já havia falado. E o mais interessante é como está errando sobre previsão do Brasil o FMI. A impressão que eles nem estão mais com o escritório por aqui. Então, eles deveriam, os integrantes do FMI, ter a hombridade de também não fazer previsão para o Brasil. Eles desdenharam o Brasil, retiraram o escritório daqui depois de errar muito, né? E o ministro Paulo Guedes vem falando sobre esses erros e sempre para baixo. Isso prejudica investimento externo no Brasil, sempre prejudicou. E essa inexatidão do FMI é que faz o descrédito. Então agora é a hora de confessar, olha gente, nós erramos por incompetência ou sei lá o quê, e mostrar a realidade. O Brasil vai crescer mais do que a FMI projetou, isso já está claro, né? Os preços dos combustíveis estão caindo de forma sustentável por aqui, é sustentável, não é canetada, né? A baliza é o preço internacional que sofre mudanças, né? Para baixo e para cima, de acordo com o que acontece no mundo. Mas de qualquer maneira, é muito bom que o FMI tenha errado. A gente já segue nesse tema, mas rapidinho, deixa eu fazer um agradecimento aqui, um registro, à nossa excelente audiência nesse feriadão, nessa quarta-feira, muita gente ligada aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado a você que está com a gente. Agora você, Ana, sobre esses números da economia, queremos ouvi-la também, 1 minuto e meio. Pois é, Vitor, os números da economia brasileira, eles estão provocando inveja aqui nos americanos. A gasolina aqui, os preços estão completamente fora de controle, os alimentos têm empurrado os números inflacionários lá para cima, enquanto no Brasil é o oposto. Exatamente os combustíveis e os alimentos estão empurrando os nossos números inflacionários para baixo. E porque também precisamos sempre lembrar que os alimentos no Brasil estão com índices melhores do que os americanos. Porque o presidente Bolsonaro e a ministra Tereza Cristina, eles tiveram a coragem, foram chefes ali de Estado, né? O presidente chefe de Estado, preocupado com sua nação, foi até a Rússia conversar com Vladimir Putin e negociar fertilizantes. Os americanos estão sem fertilizantes, os canadenses estão sem fertilizantes. A produção aqui nos Estados Unidos, ela está sofrendo aí dificuldades, está enfrentando dificuldades, e isso, claro, que trouxe impacto nos terríveis números que nós temos sofridos aqui nos Estados Unidos. Enquanto no Brasil, exatamente alimentos e combustíveis têm segurado esses números. O mundo sofrendo e o Brasil decolando. Recomendo mais uma vez à nossa audiência uma entrevista do ministro Paulo Guedes no dia 22 ou 23 de fevereiro, se eu não me engano, onde ele disse: vão errar, o Brasil está condenado ao sucesso, a crescer, vão errar as previsões. E aí, enquanto nós temos um ministro totalmente claro que está colocando o Brasil acima de tudo, né, números excelentes, principalmente pós-pandemia, o outro lado sequer diz quem será o ministro da Economia. Aí, desse jeito, com números tão bons, não é mesmo, Vitor? É preciso aí chamar o lápis vermelho do TSE. Daqui a pouco seremos proibidos de dar boas notícias sobre o Brasil. E amanhã a gente volta ao assunto, porque o Brasil só é o único país que tem deflação, né? Ou tem outro por aí. Na América Latina não tem nenhum. Só tem inflação. Mas é o Brasil que está mal.